tomar assento, para Deus. Tem alguém que nós visitando esta noite, as Douglas, sintam paz, irmão. Essa não é outra casa, essa é uma casa do Senhor. Se a casa do Senhor é a nossa casa também, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, agora já tardezinha, o meu pastor me mandou uma mensagem dizendo que havia a possibilidade de não estar aqui. Viesse para cá e tomar essa frente de serviço do trabalho caso não chegasse. Glória a Deus. E estamos nós aqui, né? Não deu tempo de separar algo para vocês, porém, nós vamos falar sobre o assunto que é possível banner lá. Glória a Deus. Orei ao Senhor, que veio a palavra e Deus me mandou ir para lá. Então nós vamos fazer seu capítulo, graças a Deus, número 1. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Josué, capítulo 1, versículo número 9. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Nos acharam, irmãos? Amém. Josué, capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus. Está dando para ouvir direitinho aí? Amém. Glória a Jesus. Estou procurando aqui, irmão. Glória a Deus. Diz assim o versículo 9. Não mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, meus irmãos? Amém. Deus, Aleluia. palavra poderosa da parte de Deus. Antes de adentrar na palavra, eu quero dizer que nós passamos por um congresso aí de 4 dias. Glória a Deus. Uma bênção do céu. Quem esteve lá os 4 dias pôde ver. Quem não estava lá também, que acompanhou também pelo canal lá, pôde ver também que foi uma bênção. Deus trabalhou em todo lugar, salvou vidas. E é assim que Deus faz. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor fala da seguinte forma para Josué: não te mandei eu. Quer dizer que Josué, ele estava passando por um período muito triste. Josué era um homem que era temente a Deus, sempre foi um co-líder de excelência. Josué era um homem que era coladinho no seu líder, louvado seja Deus, e de repente Deus tira Moisés. E agora já no versículo 9, Deus ele dá uma ordenança para Josué. Não te mandei eu, ele não estava pedindo, meus irmãos. Muitas vezes a gente entende o chamado de Deus como um pedido de favor, ou como alguém que quer anular alguém para fazer as coisas de Deus. Mas Deus, ele não pede, Deus, ele manda. É verdade, aleluia. Porque ele tem a autoridade para mandar. Louvado seja Deus. No versículo 1, ele começa dizendo: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu, louvado seja Deus, e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Havia uma promessa de Deus para o povo de Israel de atravessar aquele povo por uma terra dificultosa, uma terra improdutiva, onde a única provisão e muito importante era de Deus na vida daquelas pessoas. Aleluia. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Muitas vezes a gente está passando pelo deserto e nós queremos provisão de homens. Nós procuramos que os homens nos ajudem, mas tem momento em nossas vidas que é apenas nós e Deus. Glória a Deus, aleluia. A gente vai começar a olhar para os homens e querer provisão deles, começando a fazer igual a Asaf, a querer desviar-se da palavra de Deus, do centro da vontade de Deus.
a ver que o ímpio tem mais que a gente. Começamos a ver que o ímpio, ele tem uma vida mais confortável que a nossa. Começamos a olhar que o ímpio, ele tem uma família mais unida, muitas vezes, que a nossa. E agora nós começamos a desviar-se, porque nós dizemos, por que Deus dá a este e não dá para mim, já que eu sou o seu filho e estou na sua casa? Né, irmãos? A gente olhando para essa palavra, a gente pensa, pô, mas é um período de 2 meses, de 3 meses já que eu estou nessa luta. É um período já de uma semana que não brilha nenhuma luz, tem um mês que eu estou desempregado, não há nenhuma provisão financeira, nem de qualquer outra maneira na minha vida. Mas eu quero dizer que o que é uma semana, um mês, ou 2 meses, um ano vai ser do que 40 anos no deserto. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que nem o calçado daquele povo se desgastasse, as roupas não envelheceram, porque Deus cuida. Deus cuida dos passarinhos, meus irmãos, que não cegam, não plantam, mas Deus não deixa faltar. Aleluia! Glória a Deus. Por mais que você pense que te falte as coisas, eu tenho certeza que o que você precisa, Deus não deixa faltar. O necessário para você não desviar-se do caminho deles, Deus não deixa faltar. Verdade. Nosso Deus, olha, eu olho muitas vezes para mim, quem era eu, meus irmãos? Se vocês me conhecessem uns anos atrás, vocês iam dizer que era impossível eu estar pelo menos dentro da casa de Deus, totalmente rebelde, totalmente contra a palavra de Deus e a qualquer pessoa que pronunciasse a palavra de Deus para mim. Os irmãos aqui já conhecem meu testemunho, mas hoje você olha o que Deus fez. Muitos de nós podem olhar para o nosso passado e dizer assim, não havia possibilidade de um dia eu estar na casa de Deus, ou nem dessa maneira não fala. Não há nenhuma possibilidade de um dia eu adentrar a uma igreja, porque não vou virar crente. Né? Não é a fala do mundo aí fora. A gente fala, mas Deus, quando Ele quer, meus irmãos, Ele pega aquele que está lá no mundo, entulhado, aquele que aos olhos do homem não vale mais nada. Ele limpa, Ele molda e Ele põe dentro da casa dele para falar com o amor dele. Aleluia, Jesus. Então não adianta nunca jamais nós olharmos para nós e dizer, não, mas eu prego melhor, eu canto melhor, eu toco melhor. Nós ouvimos um teatro aí dias atrás e falava a respeito disso, do orgulho. Verdade. Muitos crentes estão dentro da igreja dessa forma, achando que ele é o filho queridinho do pai, achando que Deus olha mais para ele do que para o outro. Aleluia. Muitas vezes fazendo um julgamento errôneo contra a pessoa. Às vezes olha para a pessoa e já faz julgamento, mas ele não é capaz de fazer isso, nem nunca viu a pessoa executando alguma coisa, mas já faz o seu pré-julgamento. Louvado seja Deus, mas Deus, Ele fala com quem Ele quer e Ele usa quem Ele quer. Glória a Deus, aleluia. Josué estava profundamente triste. Tanto é que no começo, Deus começa falando com Josué do seu versículo 1 até o versículo 8. No versículo 9 ele já dá uma ordem: não te mandei eu. Será que o que nós estamos precisando para que Deus nos dê uma ordem desse tipo? Não te mandei eu falar com o teu vizinho do meu amor, do que eu fiz e do que eu tenho feito para salvá-lo? Não te mandei eu falar com o teu colega de trabalho acerca do reino de Deus? Aquela pessoa que está do teu lado, que só fala bobagem o dia inteiro, muitas vezes até escarnece, né? O Senhor fala, não te mandei eu. Se porventura ele descer hoje a sepultura, de quem será cobrado, meus irmãos? A palavra de Deus diz que se nós anunciar ao ímpio a palavra do Senhor e ele ouvindo, não der crédito e ele correndo, ele morre, mas o sangue dele não clamará pelo teu nome, porque você e eu e nós já anunciamos a palavra do Senhor. Muitas vezes nós passamos até mesmo por luto, como Moisés, como Josué, perdão, passou por um homem que ele andou muito tempo. Verdade. Josué foi
andavam na cola do seu líder. O que o seu líder precisava, Josué estava disposto a fazer. E nós, como servos de Deus, temos feito isso? Será que nós, como servos de Deus, temos colocado os nossos ombros debaixo da cruz? Ou será que nós estamos deixando o nosso regente sozinho, falando sozinho, o nosso líder de varão falando sozinho, a nossa líder do círculo de oração falando sozinho, o nosso líder das crianças do jovem falando sozinho, meus irmãos? Ou será que tudo que acontece, eu digo, meu líder é cristiano, ele vai se virar, pagar o preço, subir o monte, jejuar, orar, se ele quiser que o grupo dos varões prospere. Meus irmãos, o nosso grupo é nossa responsabilidade. Vamos fazer como Josué fez, não olhar para os lados, ainda enlutado ou sofrendo ou triste, ele tinha sensibilidade aos seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Versículo de número 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Meus irmãos, a promessa que foi dada para Moisés foi repassado para Josué. A promessa que é dada àquele altar é repassada juntamente para aqueles que obedecem a palavra de Deus. O nosso líder não está aqui hoje. Deus levanta alguém que está caminhando com o seu líder para estar na sua sucessão, para estar fazendo a vontade de Deus e não a vontade da liderança. Porque se nós estivermos no centro da vontade de Deus, tendo tempo para se preparar ou não, nós vamos estar dispostos. Eu não tive nenhum tempo para estudar, eu não tive nenhum tempo para meditar, porém, quando o meu pastor me falou, eu mandei mensagem para ele, qualquer um aqui tem a liberdade de perguntar: eu servo, eis-me aqui. Foi o que respondi para ele. Será que todos nós podemos fazer a mesma coisa? Não para o homem, meus irmãos, porque o homem não tem sabedoria nem para pedir as coisas. Às vezes queremos coisas do homem, que os homens façam, mas nós não fazemos. Mas quando o assunto é para o reino, nós precisamos nos desdobrar em 2, em 3, em 10, se necessário for, para não deixar a obra de Deus parar, meus irmãos. Nós somos levantados, eu tenho certeza absoluta, que cada um de nós que tem um histórico que não é assim almejável a você contar para outra pessoa. Quem sabe qualquer um de nós aqui que for contar o nosso histórico, que é o nosso testemunho, todos vão dar risada. É sério mesmo que você fazia isso? É sério mesmo que você era desse jeito? É sério mesmo que Deus mudou você dessa forma? Porque quem está lá fora muitas vezes não acredita. Como nós, também um dia não acreditamos. Quando alguém entregou para mim, para você, e disse: olha, Deus, Ele muda a sua vida. Olha, Deus vai tornar tudo novo. E muitas vezes eu dizia no meu pensamento: cascata, é lorota, Deus vai fazer coisa alguma. Se Deus quisesse fazer, Ele não deixava ninguém passando fome nas ruas. Aí nós começamos a colocar, meus irmãos, a nossa responsabilidade sobre Deus. Nós fazemos igual os judeus do passado, que esperavam Jesus que resolvesse os seus problemas, que não fosse um Jesus que viesse para colocar o povo na direção vertical para o céu. Nós esperávamos Jesus que pagasse minha conta, esperássemos Jesus que matava o meu inimigo. Olha só, meus irmãos, o pensamento: que matasse o meu inimigo. Era esse o pensamento dos judeus. E nós hoje, vivendo no tempo da graça, será que mudou alguma coisa? Será que nós podemos olhar para o nosso inimigo, para aquela pessoa que muitas vezes está escarnecendo da gente, que muitas vezes está na sua parte, mas você não é crente? Por que você faz isso? Por que você fez isso? Você não é crente? Muitas vezes, meus irmãos, o mundo, o inimigo, ele conta
conta uma piada indecente perto de você, aparentemente engraçada. E se você rir, ele te olha e diz, mas amor, tu não é crente? Tu achou graça disso? É isso, meus irmãos, porque o acusador, o nosso adversário, ele está ao nosso território. Uma brecha que seja, ele vê a nossa falha. E vem para nos castigar. Aleluia. E onde ficam as promessas de Deus? A promessa que Deus fez a Moisés, que passou para Josué, dizendo, onde colocar a planta dos teus pés, eu te dou por herança. Isso quer dizer que onde você estiver, você tem liberdade para falar desse Deus. Quer dizer que se você viajar daqui lá no sertão da Bahia, lá para Caatinga, lá onde as árvores não crescem, e o sol é bem quente, que as árvores são bem duras, na terra da Zumira, ela tem liberdade dela chegar lá e apregoar essa palavra. Porque ela pisou ali, aquele solo é dela. Se você for lá para o Maranhão, lá para Manaus, para onde quer que você queira ir, você vai, aquela terra é sua, você tem liberdade de você chegar lá e apregoar a palavra de Deus. Uma promessa que vem ultrapassando gerações até chegar hoje nas nossas vidas. Louvado seja Deus. E diz assim o versículo 4: Louvado seja Deus, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ou, trazendo para uma linguagem mais clara, será a divisa de onde estabelece o seu limite, o seu termo, até onde você pode ir, meus irmãos, até o grande mar, até o rio Eufrates, ou seja, daqui até lá pode apregoar na palavra de Deus, meus irmãos. Não deixa para o meu irmão, não. Eu posso fazer, eu vou fazer. Porque se eu sabendo o que fazer e não faço, eu cometo pecado, né, meus irmãos? Será que nós estamos deixando de cometer esse pecado? Aleluia. Versículo 5: Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor é o que nos basta, meu irmão. Se você tem Deus em sua vida, você não precisa de mais nada. Porque tudo que você necessita, Deus, Ele está vendo. E no tempo certinho, Ele vai colocar na sua mão. Não adianta você querer acelerar o tempo de Deus. Não adianta você querer ultrapassar o tempo de Deus. Aquela bênção que você tem pedido, ela está prontinha. Está prontinha. O que você está esperando? Um casamento? É um noivo? Está prontinho. Glória a Deus. Agora, Deus está preparando você para tomar posse. Glória a Deus. Quer tomar posse da sua bênção? Então entra pelo caminho do Senhor. Fica nele e espera nele. O salmista disse: espera no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Se você fazer isso, meus irmãos, a sua bênção está assim, a um passo para você tomar posse dela. Agora, se você só reclama que Deus não te dá, que Deus deu para um, deu para outro, e você está numa fila interminável, vai continuar nessa fila, infelizmente. É verdade. Vai continuar nessa fila, mas se você entregar o teu caminho ao Senhor, glória a Deus, confiar nele, Ele vai te suster, porque Ele é o que você precisa. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Você e eu, e nós, somos responsáveis para conduzir o povo, continuar a condução desse povo a Canaã celestial. Glória a Deus, aleluia. Como o pastor Hamilton fala sempre, caminhando eu vou para Canaã. Aleluia. Quer fazer este povo chegar a Canaã, meu irmão? Então vai cantando, orando, e pregando a palavra de Deus. Ele é contigo. Glória a Deus. Ele te sustenta, Ele te guarda. Ele é
o necessário que você precisa. Verdade. Só isso. Aleluia. O que você precisa, esse Deus é na sua Glória a vida. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 7 repete: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvia, nem para a direita e nem para a esquerda. Louvado seja o nome do Senhor. Nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andar. Então, o caminho do Senhor é que o caminho de Deus é aquele que nos leva ao céu. Jesus, ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quiser chegar ao céu, meu irmão e minha irmã, não desvie-se desse caminho. Se você quiser alcançar a mansão celestial, continue nesse caminho, que é Jesus de Nazaré. E Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Até agora, Deus, ele está exortando a Josué. Ele está fazendo com que Josué ele se desperte daquele estado que ele encontra, daquele estado de luto, daquele estado de tristeza pelo seu líder, que Deus a recolhera. Louvado seja Deus. Mas quando você chega aqui no versículo de número 8, Deus ele vai dar uma instrução para Moisés, para Josué, perdão. E essa instrução, ela atravessou gerações e gerações, e chegou até mim, e chegou até você. Glória a Deus. Um instrumento para você adentrar no caminho do Senhor e não sair nunca mais. Louvado seja Deus, que diz assim, o versículo de número 8: não se afaste da tua boca o livro desta lei. Aleluia. Antes medita nela. É uma repetição do versículo 7. Antes medita nela de dia e de noite, para que nenhum cuidado de fazer, para que tenham cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás, louvado seja Deus, prosperar a teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é aquela que te dá o conhecimento do próprio Deus. Deus, ele não vai se materializar em anjo e em pessoas aqui na terra para dizer para você: olha, eu sou Deus, olha, você tem que me seguir porque eu vou te levar para o céu. Não, meu irmão. Deus, ele usa o anjo da igreja e usa a sua palavra para você conhecer a ele, para você ter o conhecimento dele, e aí você ter o interesse de ir morar com ele. E quando ele te dá essa oportunidade de conhecer a ele, ele abre aqui um leque para que você abra essa oportunidade a outras pessoas, ao seu familiar que está lá longe. Quem sabe você passa tantos WhatsApp todos os dias, quem sabe compartilhamos piadas indecentes, quem sabe compartilhamos coisas que não edificam a nada, figurinhas e coisas que alguém vai olhar para você e até dizer: será que isso aqui é verdadeiramente um crente? Será que verdadeiramente foi um servo de Deus que compartilhou isso aqui? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, às vezes nem lemos nem para nós. Às vezes perdemos até a nossa Bíblia. Às vezes procuramos para vir à igreja e pensamos: onde será que está a minha Bíblia? Agora eu pergunto a todos nós que estamos aqui: alguém perde o celular? Alguém deixa de responder uma mensagem do WhatsApp? Quando você abre lá, está aquela bolinha verdinha lá em cima, significando que alguém mandou mensagem. O que é que você vai fazer? Já vai ver o que está escrito ali. Após a mensagem de Deus está todos os dias na minha mão, na sua mão e na nossa mão.
nós aprendermos mais desse Deus. Aleluia. O que nos falta, meus irmãos, quase sempre é querermos ouvir e aprender a palavra de Deus. Porque o mundo é mais atrativo para mim do que a palavra de Deus. O mundo me atrai mais do que a Bíblia. Se alguém manda um vídeo lá, aparece lá. Vou baixar para ver o que é esse vídeo. Coloca para baixar lá, dou uma olhada. Às vezes você fala, isso é coisa do gabiroto. Verdade, irmãos? Cada coisa indecente, cada mensagem indecente, mas você tem curiosidade de saber o que tem ali. E aqui tem 66 livros, e você não tem curiosidade de saber o que está escrito em um deles. Glória a Deus, é verdade. Aqui fala de leis, aqui fala de guerra, aqui conta histórias verídicas. Aqui tem um livro completo, o livro mais completo já existente. Aleluia. Está aqui. E muitas vezes nos falta interesse de saber o que está escrito aqui, de saber o que os escritores falou sobre a vida de Jesus, sobre o que ele passou aqui na terra, sobre o que ele fez por nós, sobre a misericórdia dele, para que um dia você estivesse sentadinho bonitinho aí. Glória a Deus. Você sabia que muitas pessoas até têm vontade de estar no seu lugar aí, mas ele não tem força mais. Tem pessoas que ele acha bonito ver um crente passando com uma Bíblia debaixo do braço. O Senhor está à procura desses crentes. Porque a moda agora é eu abrir o celular aqui, minha Bíblia está aqui, ó. Isso aqui acabou, irmãos. Isso aqui acabou. Se você vê um crente com isso aqui nas ruas, você vai dizer, não, esse aqui é um ET, esse não é desse mundo não. Ele caiu de algum lugar aqui de Marte, em algum lugar, e está aqui. Você não vê, meus irmãos. Quando eu me converti em 1998, era muito mais que comum você ter os crentes com Bíblia, cada um com uma Bíblia lá mais que a outra, outros com uma maleta, outros com uma pasta. Quando eu via um crente com a Bíblia na mão, já botava a volta por cá, já vai me encher o saco. Já vai me torrar paciência, tomar meu tempo. Não estou brincando não, meus irmãos, é sério. Aleluia. Eu botava a volta e quando não tinha jeito, eu afrontava. Eu não gostava de crente. Eu não gostava de crente. Mas olha o que Deus fez. Aleluia. Deus me pegou de lá de monturo. Eu não falei, eu tenho até um dito, meus irmãos, que eu falo sempre. Deus, ele transforma lixo em luxo. Alguém que não tinha valor algum, Deus pega, ó, aleluia, bota uma roupinha, dá ali umas 2 horinhas ou 3 de leitura para o camarada e ele já está aqui falando. Glória a Deus. Às vezes aquela pessoa que você olha lá no futuro, aí você fala para si mesmo, você não tem coragem de falar para ele ou para ela, não tem mais jeito para esse aí. Esse aí logo bate as botas, o gabiroto vai levar e acabou para ele, porque não tem jeito. Nós não fazemos esse julgamento, ou sou eu que faço isso? É verdade. Nós fazemos, irmão, quando vemos alguém afundado no crack, na cocaína, quando vemos alguém rebelde, enfrentando seus pais, xingando a sua mãe, desobedecendo, afrontando todo mundo, não respeita pai e mãe, igual aquele juiz iníquo lá, não respeita nem a Deus nem os homens, e a gente fala para esse aí não tem mais jeito, eu quero dizer que tem. Glória a Deus. Se teve jeito para mim, se Deus teve misericórdia de mim e eu creio de muitos outros aqui, tem jeito sim, meus irmãos. Enquanto a vida há esperança, não cesse de orar. Entregue nas mãos do Senhor, até aquele parente, aquele familiar. Meus irmãos, o ser humano não vale nada. Se não é Deus na nossa vida, você se escandaliza, você não consegue se escandalizar. Mas o homem, meus irmãos, não tem valor algum. O homem sem Deus, e se ele tiver 2 roupas novas e o Dali tiver só uma, eu quero tomar dele para mim, eu fico com 3 e fico. É assim que o homem pensa, meus irmãos, mas quando Deus pega, transforma, muda ele, muda também a sua mente. Em alguns casos, Deus muda até o nome para ser generalizado. Deus muda até o nome. Se você chamava Jacó, agora você vai ser chamado Israel. Deus vai passar no vale de Jacó, vai mudar aquele nome. Agora é Israel. É isso que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor.
No versículo 9, onde nós temos onde ele vai dar a ordenança, não comandei eu. Esforça ter um bom ânimo, uma vez Deus está aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, fala, ô Everton, lá no teu trabalho, fala lá para aquele teu amigo lá. Aí terça-feira Deus repete para ele, Everton, fala lá para teu amigo lá. Fala que eu salvo, que eu curo, que eu batizo, que eu preparei uma casa para ele morar lá no céu. Aleluia. Aí quando chega na quinta, Deus fala de novo. Na sexta, Deus fala de novo. Aí quando chega no nono dia, Deus fala, não te mandei eu. Eita glória. O que você está esperando? Está esperando eu levar ele para você ficar na sua mente, irmãos? Eu já contei aqui, eu vou contar de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus me deu uma experiência que eu não desejo para nenhum de vocês. Deus uma vez me mandou pregar para uma pessoa. Essa pessoa estava doente, eu não sabia que estava doente. Essa pessoa estava doente, Deus falou comigo na madrugada forte, vai lá e fala de mim. Uma pessoa que eu tinha afinidade com a pessoa, já tinha prestado serviço várias vezes para essa pessoa. A gente tinha uma afinidade, a gente tinha um certo relacionamento. E eu fiquei enrolando. Um dia eu fui, cheguei lá, o portão da pessoa estava fechado, eu olhei, o carro não estava. Eu falei, Deus não quer que eu fale, porque ele não está aqui. Fui embora. Uma semana depois eu soube da notícia que eu tinha morrido. Irmãos, você imagine como que eu fiquei, porque eu não tinha dúvida que Deus me mandou eu ir fazer. Deus me mandou eu ir falar. E eu era uma das únicas pessoas que essa pessoa dava ouvido. Essa era uma das únicas pessoas que essa pessoa falava assim, que era uma pessoa muito fechada, reservada. Eu vou dizer até o nome, o final do Rubens ali do Passareto. Eu trabalhei muito tempo com aquele homem. E quem conheceu ele sabia que ele não era uma pessoa de estar assim, de falar com todo mundo. E Deus cobrou isso de mim. Então, se Deus está mandando você falar algo para alguém, não deixe para amanhã. Tome isso como exemplo para a sua vida. Chega para aquela pessoa e fala, ó, Deus me mandou falar isso, isso, isso. Se Deus te mandou, faça igual fez com o Josué. Não te mandei eu, usa o nome de Deus. Foi Deus que me mandou. Aleluia. Lá na escola. Se Deus mandou falar, fala, abre a boca. Nós abrimos a boca para tanta coisa, meus irmãos. Nós abrimos agora para falar do amor de Deus, nós nos retraímos. Nós ficamos com vergonha. E o que Jesus falou disso? Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Queremos ainda ter vergonha de falar do amor de Deus? Queremos ainda ter vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço e alguém ver para você e dizer assim, você é crente? Porque muitas vezes pessoas que precisam ter uma Bíblia na mão para alguém saber que ele é crente. Porque até veste-se como um crente, até se parece com um crente, mas quando você vai falar com ele, Eita glória. só o sangue do Cordeiro, louvado seja Deus, só a graça do Pai, porque a cada 3 palavras, 5 palavras é palavrão. Tem pessoas, irmãos, que ele até quer sair do mundo, mas o mundo não sai dele, porque ele não deixa. Os costumes mudando está nele. Se eu vou me vestir, eu sou um crente, mas eu não me visto como crente. Eu não dou testemunho de crente. Se um filho me tira a paciência, eu já solto logo palavrão, porque ele me irritou. É isso que o povo, uma grande maioria faz, meus irmãos. Não vigia. Não entendem que tem vizinho. Não entendem que tem amigos que passam na rua. Não entendem que nós estamos cercados diante de uma grande nuvem de testemunha. Não entende que o inimigo está procurando uma brechinha para olhar para você. Não entende que o inimigo conhece a sua vida e quer jogar na sua cara aqueles pormenores que você tem vergonha de falar. Aquilo que você vê no telefone, que Deus faz assim, ó. Você vai de cima assim, eu não vou olhar não. Não quero nem olhar. Porque eu tenho falado todos os cultos. Eu tenho avisado todos os cultos. Mas não vigia. De novo está com o celular na mão, vendo que não deve. De novo está vivendo o oposto do Salmo de número 1. Porque onde eu vou, eu gosto de sentar na roda dos supostos amigos. Porque eu gosto de dar risada com eles.
piadas indecentes. Eu gosto de chegar lá e ouvir o que eles fazem com as namoradas, esculhambando, envergonhando a filha do homem de bem, ou o filho. Chega lá e fala, não, tá vendo? Era lá, você nem sabe. Eu gosto de ouvir essas coisas, faz bem para a minha alma, não sabendo que o Senhor, Ele está olhando para tudo isso. Não sabendo que Deus, Ele diz na sua palavra, que nós nos enterrarmos, cavar um buraco, Deus, Ele está vendo lá. Deus, Ele ouviu a oração de Jonas, dentro do bucho do peixe, no fundo do mar. Por que Ele não vai ouvir o que você fala lá na roda de amigos? Agora Ele está vendo lá na escola o Ramon, um monte de amigos, e Ramon está lá pregando. Olha, eu vim aqui te falar que Jesus, Ele te ama. Eu vim aqui te falar que por você, Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário. E ainda hoje Ele está de braço aberto. Mas Ele não vai de novo, não. Ele vai te abraçar. Porque Ramon está com testemunho de crente. É como se ele fosse um crente. Será que nós fazemos isso no nosso dia a dia? Lá no nosso trabalho, na nossa casa, quando chega aquela visita lá que gosta demais de falar dos outros, já chega lá e fala, menina, tu não sabe, eu nem te conto, conta quanta coisa já fazia, fala tudo. Eita Deus. Quando fala assim, fala assim, não, você vai ficar quieto, quem vai falar sou eu. Glória a Deus. Você vai ficar quietinho que eu não quero nem saber o que você ouviu lá na esquina, na ponte que caiu. Eu que vou falar agora. E você abre a boca, abre a palavra de Deus. Aleluia. Porque Ele está ordenando a você, a mim e a nós. Não te mandei eu. Abre a tua boca. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E agora, meus irmãos, depois de ser exortado, depois de ser mandado por Deus, se você olhar do versículo 10 em diante, ele começa já a liderar. Aleluia. Josué agora começa a dar ordem. Às vezes você está sentadinho aí olhando quem está cá, ó, e fala, mas por que eu estou aqui há tantos anos e eu não estou lá? Por que será que aquele que chegou por último está lá e eu não estou ainda? Porque quem sabe você não está com aquele que está lá, igual Josué estava, com aquele que Deus levou. Verdade. Você consegue entender isso? Cola no teu líder, ajuda ele no que ele precisar. Cola no teu líder e o que ele precisar que você faça, vai fazer, se for para a obra de Deus. É o que eu falei no começo, quando é dos homens, a gente ainda pensa. Quando é para Deus, não temos o direito de pensar, meus irmãos. Aleluia. Essa história de livre-arbítrio para crente não existe. Você agora não vive mais a sua vontade, mas a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você apregoe em todo o mundo. Marcos 16:15. Apregoe em todo o mundo. Você acha que isso é fácil? Não é não. Não é não. Se você continuar ali no último capítulo de Marcos, depois do versículo 15, você vai ver que as pessoas que anunciaram passaram. As pessoas que falaram de Jesus sofreram. E nós hoje, como crentes, queremos viver no conforto. Nós queremos viver no bem bom, dentro dos carros bons. Não é errado isso, mesmo. Não é bom você, não é errado você viver uma vida confortável. Não é errado você ter seu carrinho bom, desde que seja liso. Mas é errado você se acomodar disso e esquecer do verdadeiro sentido da sua vida aqui na terra. Você precisa viver um ensaio, um grande ensaio para uma moradia eterna. Aleluia. Os maus costumes não vai para o céu, não. Os palavrões não vai para o céu, não. Se eu enfrento meu pai e a minha mãe, não respeito, não vou para o céu, não. Porque isso é mandamento com promessa. Moisés disse lá em Êxodo 20:12: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Mandamento com promessa. O apóstolo Paulo disse lá em Efésios capítulo 6 que esse é um mandamento, é justo. Para você fazer isso, que isso é justo, honrar o teu pai e a tua mãe. Agora a gente trata os nossos pais como se eles fossem ninguém. Às vezes eu trato alguém lá na rua, um pai muito melhor do que meu pai, do que a minha mãe. Porque eu acostumei tanto ao convívio com ele, que tanto faz se eu levantar de manhã e dar um bom dia, eu falar, dar uma benção, ou falar oi, velho, ou oi, velho, ou se muito um bom dia, ou uma boa tarde. O respeito
Os princípios já acabou faz muito tempo. Não vivemos mais isso. Eu tenho 49 anos e no meu tempo, chegava a época de Semana Santa, era bênção de joelho. Chegava lá, ajoelhava, ele estava pensando que era o pai ou com a mãe, era para todo mundo que estivesse na casa. Se tivesse 20 pessoas, 100 parentes ou não, ia dar bênção para todo mundo. Se você fazer isso, hoje em dia, é chamado de careta. Não, mas que caretice, isso não existe não. Da onde veio esse, hein? Da onde veio esse? Veio de lá da antiguidade, ele quer ir para lá. Veio de lá da antiguidade, ele quer ir para lá. Porque agora o seu caminho não é mais horizontal não, é vertical. Você não olha mais para o horizonte não, você olha para cima. Porque aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda, a função dele é te guardar. É ter você guardado. Aí você passa no vale da sombra da morte. Aí você passa pelo deserto de 40 anos, aí você olha a vida inteira e as coisas não mudam para você, pode ter certeza, Deus está te vendo. Ele não te prometeu nenhuma vida confortável aqui, no mundo tereis aflição, a fala de Jesus. A fala de Jesus é: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. A palavra volta a repetir: tem de bom ânimo. Louvado seja Deus. Mas é só para aqueles tempos lá atrás, Everton. Não é não, meus irmãos. Principalmente para hoje, para quem vive na graça. Na dispensação chamada graça, que não foi de graça. Louvado seja Deus. Se você for lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no capítulo 15, quem já leu? Quem já leu? Capítulo 15? Como muito de Bíblia, está todo procurando, não tem capítulo 15 de Hebreus. Misericórdia. Capítulo 13, verso 8, lê aí, Evan. Está dormindo? Louvado seja o nome do Senhor. Para quem pensa que era só para Josué, para Moisés, que passou para Josué, você vai ver que não é isso. Capítulo 13, verso 8. Aleluia. Isso. Glória a Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você tem dúvida que o mesmo Jesus que estava lá com Josué, ou tem gente que pensa que Jesus é só do Novo Testamento para cá. O mesmo Jesus que estava lá com Josué, não é o mesmo de hoje? E não é o mesmo que um dia vai voltar para buscar os cavalos, o sangue do cordeiro? É o mesmo Jesus. Esse Jesus, ele veio lá atrás mostrando uma lei para o povo, dizendo: olha, vocês precisam seguir essa lei para ir morar no céu. Louvado seja Deus. O mesmo Jesus que nos dias de hoje, louvado seja Deus, ele ainda é amor, mas o mesmo Jesus de amanhã que virá com justiça, que vai apregoar a justiça do Pai e o sacrifício que Ele fez para que um dia você pudesse estar sentadinho aí, bonitinho, no seu conforto aí, e aguardando a volta dele. Será que nós estamos de fato aguardando a volta de Jesus? Será que se a trombeta fosse hoje, quantos ficariam alegres aqui? Aleluia. Alguns ficariam alegres, meu irmão, porque eu ia feliz. Louvado seja Deus. Eu iria feliz da vida, glorificando a meu Deus. Eu não ficaria alegre nem feliz aqui nesse lugar, louvado seja Deus. Porque o mesmo Jesus de ontem é o mesmo de hoje e é o mesmo de amanhã. O mesmo Jesus que veio buscar e salvar os perdidos é o mesmo Jesus que ainda está amando. E será o mesmo Jesus que virá como juiz a julgar a humanidade. O mesmo Jesus que um dia pisou nessa terra, ele voltará nas nuvens e vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Não serão todos que ouvirão esta voz, mas terão muitos que ouvirão outra voz dizendo: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. A palavra de Deus, meus irmãos, a palavra exortativa é uma palavra que conserta o crente e faz ele voltar ao seu caminho original. É como um pastor que pega pelo pescoço da ovelha com o cajado e diz: olha, o seu caminho é aqui. Uma vez, duas vezes ele pega a
ovelha e volta, o seu caminho é aqui. Terceira vez ele pega de novo a ovelha com o cajado no seu pescoço, seu caminho aqui. Quarta vez, esse mesmo pastor de ovelha, com esse mesmo cajado, quebra a perna dela. Porque ele já entendeu que ela não quer ouvir. É quando alguém diz assim, ó, se você não vir pelo amor, virá pela dor. É por isso, esse dito vem daí, meus irmãos. Se Deus está todo dia falando com amor para nós, todo dia é sincero. Não é suficiente estar sentadinho na igreja. Não é suficiente estar no altar pregoando a palavra de Deus. Não é suficiente estar em pé na porta lá com o cordeiro. Não é suficiente estar evangelizando, não, isso não é mérito para ir para o céu. Mérito para ir para o céu é se arrepender dos seus pecados. Mérito para ir para o céu é deixar uma vida pecaminosa, é renunciar o meu velho Deus, é viver o 2 Coríntios 11:17, eis que nova criatura nós somos, porque nós já experimentamos uma boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Por que insistimos no pecado? Por que insistimos todos os dias? Irmãos, nós temos aqui uma vez por semana culto de ensino, culto exortativo, onde a palavra de Deus não é apenas pregada, ela tem que adentrar no seu coração, tem que fazer doer naquilo que nós não conseguimos deixar, naquilo que muitas vezes até entendemos que está errado. Olha, isso aqui o Espírito Santo está me dizendo que está errado, mas eu estou com tanta vontade de fazer que eu vou fazer. Deus está vendo, a carne é fraca, meus irmãos, a carne é fraca, mas o fogo do inferno é forte, o fogo do enxofre queima forte, meus irmãos, nós temos que pensar nisso. Quando a fraqueza vem, nós temos que lembrar, olha, lá diz que o bicho não vai morrer nunca, pode sofrer do jeito que for, mas ele não vai morrer, lá o bicho nunca morre, a dor não tem fim nem limite, é uma eternidade de dor. Agora nós trocamos aqui, meus irmãos, uma vida de regozijo, aparentemente boa, de quanto tempo? 70 anos, a expectativa de vida? Nós trocamos isso por uma eternidade. Nós trocamos tudo isso pelo sacrifício de Cristo, pelo preço que foi pago, que se eu sonhar com isso, eu vou orar correndo, falei, Jesus, viva isso. Meus irmãos, e agora nós estamos tudo na janela. Nós não damos mais esse valor devido a um Jesus que ele, a Bíblia diz que lá no começo ele era o arquiteto de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus planejava fazer o mundo e tudo que existe aqui, Jesus era o seu arquiteto, estava lá com ele. Quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, Jesus também estava por lá. Glória a Deus. Agora aquele ato do dilúvio, você fala assim, mas aquilo foi uma atrocidade, e foi, mas tudo aquilo foi por amor. Amor ao mundo, não, porque Deus ele ama o pecador, mas o pecado ele se aborrece. Foi por amor a Noé, um fiel e justo. Deus deu 120 anos de oportunidade para o povo se arrepender, e o povo chamava Noé de louco, velho caduco. Aquilo cai nem sereno nem chuva, de onde vem dilúvio. Eles tinham tudo para acreditar nisso, meus irmãos, que não iria chover, que não ia ter dilúvio, mas eles teriam tudo para acreditar em um Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Nós temos um ciente hoje, tudo para acreditar em um Deus que deu o seu único filho, um Deus que diz assim, ó, não turbe o seu coração, nem fique preocupado. Sabe isso aí que você está passando aí na terra? É fichinha. Não olhe para isso não, olha para o que eu estou preparando. Glória a Deus. Ele está preparando, irmãos, uma morada. Irmãos, eu falo sempre, meus irmãos, que nós como humanos, ser humano, não pegamos um desconhecido que a gente nunca viu, não sabe do testemunho dele, e colocamos dentro da nossa casa para morar conosco. Quem é que faz isso? Chega lá na rua, pega alguém que não tem testemunho, você nunca viu ele no tempo nenhum, fala, eu vou morar comigo. Alguém aqui tem coragem de fazer isso?
Acredito que ninguém tem, meus irmãos. Agora você acha que Deus vai fazer isso? Vai pegar alguém que ele não conhece e colocar dentro da casa dele? Alguém que pode colocar a perder as ovelhas que já foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro? Alguém que já está lá em cima, já morando lá? Vai causar o risco de manchar aquelas ovelhas? Não. Então, se nós queremos ir para lá, nós temos que nos consertar. Nós temos que encontrar esse caminho das ovelhas, adentrar nele e não sair mais. Nós temos que entender que Jesus, ele está aguardando, como eu falei, pouca hora. Não é a bênção que está se atrasando, não é nós que nos atrasamos de nos preparar para encontrar a bênção. Lá no livro de Crônicas, louvado seja Deus, vai dizer que a bênção ela corre atrás de você e te alcançará. Isso é quando você está preparado. Agora Deus prepara a bênção e manda. Aqui, a pastora Roseli vai receber. O anjo chega com a mão dele, a cadeia. O Evo pede a Deus, aí quando Deus manda o anjo, o Evo não está na posição. Me perdoe para vocês. Não está na posição, meus irmãos. Nós pedimos a Deus todos os dias que eu vou falar para o crente sabe pedir, gosta de pedir. Não gosta muito de ofertar, não gosta muito de se doar, mas pedir seja. Sabe como é que o crente agradece a grande maioria o alimento que chega no prato dele? Abençoa, Jesus. Nem agradece a Deus. A grande maioria, Jesus abençoa. Não, Deus já deu, agora quer que Deus abençoe. Nem fala assim, obrigado. Deus abençoa. Lá dentro. Quando fala. Isso é uma grande verdade. Agora pedimos. Vai gastar com que não é bênção, com que não edifica. Nós queremos muitos Deus. E nós não nos doamos. Nem o texto que ele pede de nós. Quando o profeta Malaquias ele diz que roubará o homem a Deus, os valores um pouco importam. Os valores, os dízimos que doamos, as ofertas que doamos, é para o físico, aqui para a casa de Deus. E nós muitas vezes nos atentamos muito a isso. O profeta fala que nós roubamos o dízimo, roubamos a oferta, a alçada, roubamos aqui. E o espiritual? Será que nós lembramos disso? Para nós fazermos uma conta rápida aqui, quantas horas por dia Deus dá para nós? Qual seria o dízimo dessas 24 horas em adoração a Deus? 2 horas e 40 minutos. Quem faz isso aqui? Não veio hoje, né? Quem faz isso aqui não veio hoje. Irmãos, nós precisamos ser mais gratos a Deus. Às vezes você fala isso é só nos dias de hoje, não. A parábola lá dos 10 leprosos vai dizer que 1% foi grato ao Senhor. 1%. 10%. Foi grato a Deus. Ou seja, a cada 100, 90 não é grato a Deus. Ou quando são pela metade. Eu ganhei 1000, quanto é que eu vou dizimar? Muitos fazem a conta de 10. Não, eu estou falando agora do físico, a parte dos valores, que eu acabei de explicar que vai ficar aqui, é para uso do templo da igreja, aluguel, luz, água, etc., cabelo, que você precisa fazer. Mas o espiritual. 24 horas, 2 horas e 40, que nós devemos a Deus em adoração todos os dias. Valdemir, isso é pouco? É pouco, comparado a Deus, é pouco. Porque quando nós fazemos só aquilo que fomos chamados para fazer, somos o quê? Servos inúteis. Nós precisamos melhorar muito para chegar ao nível de servos inúteis. Nesse aspecto. Quem acha que eu estou errado? Nós precisamos melhorar demais, meus irmãos. Nós precisamos ser gratos a Deus pelo dia. Nós precisamos ser gratos a Deus pela paz, meus irmãos, e pelos livramentos que Deus nos dá. A grande maioria deles nós nem percebemos. Às vezes tinha ali um acidente de morte que Deus te livrou, você foi embora, você nem viu o que ia acontecer. Às vezes você passa de ser atropelado na rua, alguém passou um fininho em você. Você olha assim, nossa,
livramento. Glória a Deus. Deus dando livramento, meus irmãos, todos os dias. E o alimento. Quantas vezes ficamos desempregados? Eu já cheguei a ficar 2 meses desempregado. E Deus não me deixou faltar nada. Eu tinha dinheiro guardado? Nem um centavo. O meu filho adoeceu, eu viajava 3 vezes por semana para São Paulo, e sem nenhum tostão no bolso. Isso não foi um mês ou 2, foi uns 3 anos. Eu não trabalhava mais. Porque eu viajava 3 vezes por semana, e na grande maioria das vezes eu passava a noite acordado, chegava, não tinha condições de trabalhar nada. Cansado. E Deus cuidou de mim. Aleluia. Se eu for contar para vocês testemunho de experiência com Deus, que Deus já fez comigo, muitos vão dizer que é mentira. Eu não vou dizer que você está errado. Você não é obrigado a acreditar. Deus, Ele cuida de mim como um filho mimado. Eu digo isso, irmão, sem medo de errar. Sem medo de errar. Eu vou contar um outro testemunho aqui. Eu estava no outro ministério ainda. E nessa época estava menos frequente as minhas idas para São Paulo. Eu não ia mais 3 vezes, eu ia 2 vezes. Às vezes eu ia uma vez. Né? E teve um dia, um culto de domingo. Um irmão chegou, o irmão dela, o Marcos Pedro. E no final do culto, ele veio chorando, me abraçou e foi o dia do meu bolso. E disse assim: Deus mandou eu te dar. Nos abraçamos, emocionamos, fui para casa. Esqueci até esse dinheiro. Foi no dia de manhã, lembrei, 40 reais no bolso. Eu tinha posto. Não me esqueço disso. 40 reais, 2011, 2012. Aí, no dia de manhã, peguei a moto, a reserva. Eu vou botar gasolina. Deus me deu, vou botar gasolina. Passei para trabalhar, passei de coisa, esqueci. Voltei de lá para cá, foi agora abastecer. Ali no posto do lado do Bradesco ali. Tinha uns 3 carros na minha frente, ele demorou de atender esses carros. Demorou, ficou uns 10 minutos esperando. Falei, não, esperar não, dá para ir embora, eu vou embora, amanhã eu coloco. Vim embora. Na segunda. Na terça-feira, voltei de novo, aí já estava piscando. Agora eu abastecer. Quando chegou a minha vez, o Espírito Santo bradou forte do coração. Esse dinheiro não é teu. Na terça-feira, varão, voltei para casa. Quando foi na quinta-feira à noite, meu filho estava ardendo de febre de madrugada. Leonardo, e a ordem dos médicos é: teve febre, traz imediatamente. Não demore um segundo. Teve febre, tem que trazer. Aí de madrugada, todo mundo estava ardendo de febre, dormia até com a gente. Se tivesse alguma coisa, você faria. Botamos no carro, se mandamos. Quando chegou lá no pedágio, lembrei do dinheiro. Eita glória. Agora você já passa lá, você faz Pix, você já passa o débito. Antigamente não, ou era dinheiro, você não passava. Eu lembrei do dinheiro, era o dinheiro que eu tinha, meus irmãos, o dinheiro não era o teu. Glória a Deus. Era o dinheiro que eu tinha. Paguei o pedágio para São Paulo, de noite isso, tá? De noite, não foi de dia não. Imagina qual a chance de alguém lá me socorrer levar dinheiro para pagar lá de noite. Fui para São Paulo, de manhã tomei um café, fui lá na estação Santa Cruz, tomei um café lá. Quando foi umas 9h30 para 10 horas, o médico falou: vai ficar internado. E o dinheiro que me sobrou do café foi a conta de pagar o pedaço de lá para cá. Olha só. Aleluia, Deus. Para você entender o que Deus faz. Aleluia. Agora você vai dizer: é só com você? Não. Eu não sou exclusivo, irmão. Eu falo que Deus me trata como um filho mimado, e é verdade. Porém, eu não sou exclusivo. Deus faz isso com todos aqueles que Ele ama. Assim também como Ele exorta todos aqueles a qual Ele ama. Nós precisamos de estar na presença de Deus. Nós sermos sinceros com o nosso Deus. Olhar para o nosso Deus e dizer: Senhor, eu te amo. Mas eu te amo mesmo. Quando eu estou lá no meio dos meus amigos, se alguém falar uma piada, eu não vou rir. Porque se eu rir, eu concordei. Quantos acham que eu estou errado? Se eu rir, eu concordei, é uma confirmação. Se eu achei graça, meus irmãos, eu estou achando aquilo bom. Então, se alguém te contou uma piada, exclusivamente para você, você fala de Jesus. Agora, você já contou sua piada? Agora eu vou te falar outra coisa. E você vai e coloca Jesus no lugar da piada. É assim que Deus quer da nossa vida. Ele falou para o Josué: não mandei eu?
Agora, depois dessa fala, Josué agora já vai ordenar pessoas. Aleluia. Ele já vai agora otorgar pessoas a coisas para fazer. E é isso que Deus quer fazer comigo. Deus ele já te ensinou, ele já te exortou. Deus ele põe o manual do crente na sua mão. Você só não lê se não quiser. Louvado seja Deus. Agora ele está otorgando. Tu mandei eu, Débora, lá onde você anda. Eu não disse que lá eu te daria por herança, onde você colocaria a planta do teu pé. A gente olha para essa palavra, meus irmãos, e fala assim: onde eu pisar, Deus vai me dar. Eu vou pisar naquela casa ali, aquela casa vai ser minha. Pensamos dessa forma. Não, meus irmãos. Deus vai te dar por herança para você ganhar. Como ele falou para Abraão: te darei por herança como a areia da praia do mar. É para você ser ganhador de multidões. É para você saquear o inferno. É para você povoar o céu. É para quando você chegar lá no céu, a tua coroa está cheia de pedrinha brilhando. Porque aqui você foi um funcionário de Deus, um trabalhador da seara. Quando a palavra vai dizer: ó, poucos são os ceifeiros, você vai dizer: Senhor, eu estava no meio desses poucos. Senhor, eu estava no meio desses poucos. Senhor, quando a porta estava estreitinha, eu não estava lá no meio daquela porta. Eu não fui para lá, não. Senhor, quando aquele emprego meu estava pouquinho lá, mas era a porta que o Senhor abriu para mim, eu não corri para aquele lá que parecia ser bom, não. Porque muitas vezes a gente pensa que o inimigo abre uma porta, a gente pensa que foi Deus. Verdade. O inimigo abre uma porta para você não ir na igreja, que é um horário de culto. O inimigo abre uma porta onde lá só tem coisa que é abominável aos olhos de Deus, e você está lá todo feliz. Aí aquela portona bem larga. Sabe o que significa porta larga? É a porta que passa as bagagens. Eu posso passar lá com um pecado desse tamanho aqui, ó, aqui do lado aqui, ela vai caber eu para o pecado. Você entendeu? A porta é estreita. A porta estreita, ela é feita adequada a você. A bagagem do dia a dia não vai passar nessa porta estreita. Sabe aquele pecado de idolatria? Ele não vai passar nem se tiver agarrado atrás. Não vai passar porque a porta é estreita. Aleluia. Lá não vai passar bagagem. A porta estreita permite passar você. Não vai permitir passar o vício. Não vai permitir passar a idolatria, não vai poder passar. Não vai poder passar a rebeldia. Não vai passar a falsidade. Não vai passar as coisas que te seguram nesse mundo. Porque ela te segura aqui, mas o seu caminho agora é assim, ó. Glória a Deus. O seu caminho agora é vertical. E você não está preocupado com isso, não. Você está preocupado é que você vai subir. Não tem peso. Não tem peso que te segure aqui. Aleluia. E a unção que Pedro teve para andar por cima da água é a mesma unção que vai te fazer levitar até o Senhor. Glória. Ele não vai vir mais aqui nessa terra onde ele morreu, não. Ele vai chegar nas nuvens e vai dizer: vinde bendito do meu Pai. Agora uma tonelada de pecado incrustado em mim, eu vou subir com. Fala para mim, como é que esse peso vai me permitir a encontrar com o meu Deus? Aleluia. Então somos nós pecadores, mas abominando do pecado. A minha mãe me concebeu sobre o pecado, e eu sou pecador, infelizmente. Porém, com Deus eu tenho que aborrecer do pecado, se eu quiser agradar a Deus. Assim como Deus se aborrece do pecado, você tem que se aborrecer do seu. Eu sei o meu pecado. Você sabe qual é o seu? Você sabe o seu pecado? Amém. Será que nós pedimos a Deus perdão pelo nosso pecado no varejo? Senhor, me perdoe pela idolatria, me perdoe pela minha ignorância, me perdoe. Tem crente que pede perdão no atacado, ele pega no varejo, ele sai de manhã fazendo a menina. Aí quando chega de tarde ele pede perdão no pecado. Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Acha que é só isso, meu? Provérbio 28:13. Que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançam a misericórdia. Deus quer que nós confessamos para Ele: Senhor, eu pequei nisso aqui, me perdoe. Senhor, eu pequei nisso aqui. Glória a Deus. Senhor, eu pequei nisso aqui, me perdoe. Nós precisamos confessar, deixar. Glória a Deus. Porque Deus, Ele é benéfico. Deus, Ele é galardoador. Deus, Ele é bondoso. Deus, Ele é amor. Quando a gente fala de justiça, que Deus é justiça, é claro que Ele é justiça. Verdade.
É óbvio que ele é justiça. Mas se você não deve nada, você não precisa passar pela justiça. Eu estou errado, Everton? Você não vai encarar um juiz se você não deve nada para o juiz. Eu estou errado? Jesus vai ser juiz daqueles que andam errantes. Para você que não anda errante, Jesus vai dizer: vinde, bendito Deus. Vinde possuir por herança. Glória a Deus. Você sabe o que é possuir por herança? É quando a palavra começa lá no comecinho dos evangelhos, dizer que Jesus era o unigênito. Aí quando chega mais na frente um pouquinho, diz que é o primogênito. Ou seja, quando ele é o primogênito, já não é mais o único, o unigênito. Ele é o primeiro filho de Deus. Aleluia. Nos dando a oportunidade de também sermos filhos de Deus. O herdeiro do Senhor. Nós somos pela graça, irmãos, enxergados numa videira que nos permite chegar ao céu. Que nos dá a liberdade de não só olhar assim, ó, para o horizonte, não. Nós vamos olhar assim agora. Nós vamos olhar para o autor e consumador da fé. Aquele que era, que é e que há de vir buscar o seu povo. Aquele que um dia alguém vai dizer: olha, aí vem um noivo. É meia-noite, ou seja, quando fala meia-noite, é uma divisão de dia para noite. É divisão entre mundo e céu. É divisão. Agora você vai ter que fazer uma escolha, meus irmãos. Esse Jesus que estava lá no começo, lá, agora ele é um Jesus de escolha. Ele é um Jesus que vai querer que você faça uma renúncia. Se eu não renunciar ao mundo, eu vou ficar no mundo. Se eu gosto de ficar no mundo, eu vou ficar no mundo. Quantos concordam com isso aqui? Se eu quero ficar no mundo, eu vou ficar no mundo. Mas nós não somos desse mundo. É um louvor da harpa que diz: do céu eu sinto saudade. Aleluia. Como é que você sente saudade de um lugar que você nunca foi, nunca conheceu? Se você sente saudade, porque você esteve lá. Amém, meus irmãos? Pode ser bom do Senhor. Se a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, assim de imediato, Glória a Deus, para o coração da igreja. Que maravilha. Aleluia. O Senhor não me permitiu ter um tempo para estudar algo diferente. Glória a Nós Deus. trouxemos aqui o tema que o nosso pastor colocou lá nos grupos. Glória a Que está no Deus. grupo do Varão pela Albana, que ele colocou lá, né? Que seria Josué 1:9. Deus muito abençoe a vida de cada um. Josué, tem atividade amanhã? Não, amanhã, devido ao feriado, trabalho excessivo, eu e o irmão Willer conversando com o pastor, aí o culto da irmã Elza foi cancelado. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, na sexta-feira, eu não sei qual vai ser o proceder do culto de sexta-feira. Você sabe, Valdenir? Com certeza o pastor vai colocar lá nos grupos lá de todos nós. Os jovens, o culto de jovens na sexta-feira. Vai pegar um jovem, hein? Glória. E vai, eu estou profetizando, não sei quem vai pegar não. Porque pode ser essa abençoada aqui. Glória. Olha a sua felicidade dela. Fala amém, pelo amor de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Deus fiel. Vou chamar aqui já com o glória a Jesus. Fazer uma oração para nós nos despedirmos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.